Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Primeiro vamos com vai para depois a gente falar desse vem do mercado, né? Sempre nessa época, enfim, de transferência, esse futebol ainda parado, pelo menos o futebol ali profissional, a copinha tá comendo solta aí. Mas enfim, o Flamengo nessa situação do Michael, né? Porque o Flamengo recebeu, como a gente já disse, a questão da proposta do Al Hilal, cerca de 8 milhões de dólares, 100% dos direitos do jogador. O Flamengo detém 80% dos direitos, ele comprou por 7 milhões e meio de euros lá no início de 2020, junto ao Goiás. O Goiás ficou com 5% desse valor. Aí até na época tinha uma questão sobre essa fatia de direitos ali. O Goianese é um clube lá do interior de Goiás, tinha um percentual do Michael, do início da carreira dele, aí o Goiás se acertou, enfim, o Michel tem 15% dos seus direitos hoje, ele já se acertou ali com o Al Hilal, e aí o Flamengo, o que acontece? O Flamengo queria uma fatia maior, um valor maior pelos seus 80%, então ele espera que o Al Hilal dê um valor maior pelos seus 80%, maior do que esses 8 milhões de dólares, porque se for 8 milhões de dólares por 100%, o Flamengo abocanha ali uns 6 milhões e alguma coisa, então o Flamengo quer um valor um pouquinho maior, chegando a 8 milhões por 80% ali do Flamengo, então quer dizer uns 10 milhões de dólares pelo total, aí o Flamengo deve fazer negócio, o Michael deve rumar para a Arábia Saudita, e aí sim, aí o Flamengo deve olhar para o mercado de forma mais, digamos, incisiva, como a gente botou na tela aí. O Ezequiel Barco é um nome que o Flamengo observa com carinho, né? É aquele nome já de 2017 da Sul-Americana, o Flamengo conhece bem, infelizmente até para alguns rubro-negros, porque ele foi muito bem naquela final. O Flamengo acabou derrotado com grande participação dele, com a camisa do Independente, foi para o Atlanta United, tem contrato até o fim do ano. O Flamengo sabe das condições, entende que é uma situação até difícil assim para conversar com o clube, mas está observando com bastante carinho. E nessa quarta-feira veio a notícia lá de Portugal que o Flamengo teria algum interesse, não tenho realmente essa informação, no Everton Cebolinha, que está lá no Benfica, enfim, não se firmou exatamente, mas é um investimento que o Benfica fez junto ao Grêmio de 20 milhões de euros, também seria difícil chegar lá com um valor não muito alto, e aí de fato o Flamengo investir para tirar o Everton Cebolinha. Então primeiro tem que, como eu disse, ter o vai, para depois ter esse vem aí do mercado, o Flamengo observar com mais carinho, Mari. Boa, Pedro. Muito obrigada, então, pela atualização aí do vai e do vem, de quem fica, de quem pode chegar, então, tá bom? Tá, maravilha. Boa, agora já passo para você. Então, por partes, mais uma vez. Vamos lá. A situação do Flamengo. O Flamengo tem essa questão, né, Léo? Que ele pode negociar. Sim. Ele pode pensar, cara, vender a porcentagem que eu tenho por esse valor não vai compensar para mim. Não quero, vou subir o valor. E aí, aquela coisa que a gente falou aqui. Quando talvez o time precisa, você sente que ele tem dinheiro, dá para negociar. Lembra que a gente discutiu aí no sentido contrário, né? Do Palmeiras com o Alário, por exemplo? Sim. Quem tem pressa tem que estar disposto a pagar mais caro. E acho que o Flamengo está trabalhando com isso, né? E o Al Hilal quer esse reforço específico para chegar e jogar o Mundial. Então o Michael tem que estar lá agora, começo de fevereiro. Então não é que dá tempo, no meio do ano uma nova investida, não. O time da Arábia Saudita tem essa urgência. E acho que, nesse aspecto, é importante o Flamengo. Não está desesperado para vender, né? Entende que tem que vender se for uma boa proposta. Então, acho que é normal. E, assim, a sensação é de que dá para chegar, né? Acho que todo mundo tem... Tem aquela que você fala, não vou perder o negócio por causa disso, vamos fechar. Mas acho que quando você tem a sensação de que dá para chegar nesse algo mais, e eu acho que é o que o Flamengo está trabalhando agora. E é bom para todo mundo. O Goiás certamente deve estar também muito ansioso pela definição, mas eu acho que no final das contas a sensação, até porque o Flamengo já começou a sondar os substitutos, né? Então acho que ele não está cogitando não fazer a venda, ele só está tentando chegar num ponto que seja mais vantajoso, né? Porque aí para o Flamengo, Eugênio, é muito tranquilo, assim. Você mesmo, da sua opinião, aqui no Sport Center, não é o fim do mundo se perder no Michael, porque ele efetivamente não é o titular.
é um jogador que dá para repor. O Flamengo pode ganhar um dinheiro e ele está lutando por esse dinheiro extra. Para o Michael, a gente não sabe, claro, a questão, porque mudar assim, uma mudança tão drástica, e a gente sabe que ele passou por momentos muito difíceis, sem pensar no aspecto psicológico, talvez de adaptação, mas talvez financeiramente também compense e seja um bom negócio para todo mundo. Sim, concordo contigo. Encaixa perfeitamente para todo mundo. Mas o Bertozzi tem toda a razão, desde que seja interessante. E aí é hora do Flamengo valorizar para arrecadar o máximo possível do investimento que fez. Vamos lembrar que se a gente pegar a máquina do tempo e voltar exatamente um ano, a gente ia estar falando assim, olha lá o Michael antecipando a volta dele. Lembra que o elenco principal do Flamengo ficou um tempo a mais de férias. Ele antecipou a volta dele, começou a jogar com um time que era formado por meninos no campeonato estadual. Por quê? Porque ele estava por baixo. E muita gente questionava o investimento que o Flamengo tinha feito no Michael. Foi caro, não foi caro e tal. E agora é hora de reaver esse investimento que foi feito dentro de toda essa situação. O curioso de tudo é o seguinte, né? Essa proximidade que há entre o Flamengo e Al Hilal. Jorge Jesus foi técnico do Al Hilal, Cuéllar saiu do Flamengo para o Al Hilal. Eles se enfrentaram na semifinal do Mundial de Clubes em 2019 e agora pode ir para lá o Michael, né? São clubes tão distantes, realidades tão diferentes, mas que tem que se cruzado ultimamente aí com muita frequência. Sim, e o Benfica também, né? O Benfica agora, também. Com esse papo aí de Cebolinha, né? Benfica faz parte do triângulo amoroso. Triângulo. Mas Estamos cheios de metáforas amorosas aqui no programa, românticos. né? Este Sport Center é o Sport Center do amor. O Paulo Souza não falou que ele é um romântico isso. assumido também? Então tá tudo certo. Como é que é aquela coisa? Seria loucura pensar no amor no século XXI, mas estamos aqui, Léo Bertozzi, fazendo este papel. Vamos lá falar agora sobre o Vem. Se sai o Michael, das opções ali, a gente viu que o Barco tem os números melhores que o Cebolinha, mas são dois. O Cebolinha ainda tem a vantagem de ser um cara daqui, né? Caramba, seria um caso até de você conseguir pensar em substituição com ganho, né? Porque... Poderia até ser uma peça pensando em Bruno Henrique? Poderia, por que não? Né? Poxa, o Cebolinha é jogador de seleção brasileira, título de Copa América, super protagonista do futebol brasileiro com o Grêmio. No Benfica as coisas ainda não aconteceram da maneira que se imaginava, mas faz parte também, a adaptação pode acontecer para uns, não para outros, mas é um jogador que eu acho até que você elevaria o patamar. Eu acho que a gente não pode se emocionar muito com o ano do Michael e perder de vista que o Cebolinha é um jogador melhor. Jogador de seleção brasileira. Então acho que seria incrível. O Barco, a gente viu os números ali, a tentação de olhar os números do Barco melhores é grande, mas as exigências são muito diferentes para comparar, né? MLS, jogar no futebol europeu, acho que os números ficam muito frios ali, mas que é um excelente jogador também. A Argentina, o MLS passou a ser um mercado existente para os jogadores jovens da América do Sul, né? Não só hoje o futebol europeu, mas eles têm essa condição de fazer investimento. futebol brasileiro, né? Que não dá para contratar talvez alguém na Europa e olha aqui para cima, né? Sem dúvida. O próprio Inter vendo o Brian Rodrigues agora, que jogou junto com o Atuesta, que agora está no Palmeiras, né? Que acho que seria uma boa contratação também. Então é olhar o mercado com inteligência, mas eu acho que os dois seriam excelentes nomes. Castelhanos foi visado também, pensando no Palmeiras. Eugênio, o Barco, mas pensando em característica, Cebolinha, Barco e Michael, onde eles se encontram ali? Semelhantes, né? Jogadores de lado de campo, de drible, de velocidade, de diagonal, de ir para o gol, de finalização também. São jogadores, né, com essa formação aí, quase todos, né, quase sempre jogando pelo lado esquerdo. O Barco teve um momento de muito brilho no Independiente, onde ele começou, né, foi revelado. Foi talvez o principal jogador daquele time campeão da Copa Sul-Americana contra o Flamengo no Maracanã em 2017, né, dirigido pelo Ariel Roland. E tá aí, né? Logo depois ele foi vendido pro Atlanta, já está há algum tempo lá. Talvez seja uma mexida interessante na carreira dele vir pro Flamengo agora. Mas é aquela história da fila, na minha cabeça, né? Só vem se sair o Michael. Mesma coisa pro Cebolinha. Eu estou dando uma olhada aqui para ver a idade também dos jogadores, para a gente comparar a situação. O Ezequiel Barco tem 22 anos, também é muito novo, né? Sim. Porque é isso, porque a gente tem em mente já um pouquinho distante aquela final, mas ele era um adolescente, né? Até por isso impressionou tanto a atuação que ele teve, determinante.
né, para ganhar aquela Copa Sul-Americana, mas ele ainda é um jogador jovem. E aí o que eu penso no caso do Barco? É um jogador que, se você faz um investimento nele, você ainda consegue, de repente, valorizar o jogador e até como ativo, acho um negócio bem interessante. E o Cebolinha 25, acabei de olhar. Também é muito novo, né? Também é jovem. Então, acho que... Mas o Barco, especialmente, acho que sim, trazer para também pensar num bom negócio com ele lá na frente, eu acho o Barco espetacular para isso. Porque aí vira um mercado vantajoso por esses 2 pontos, né? Sem do dúvida. aspecto de dentro de campo e do aspecto também que a gente pode pensar o financeiro. Eugênio, trazendo dos 2 aí, você prefere o Cebolinha ou o Barco? E se trouxeram dos 2 para o lugar do Michael, eleva o patamar? A gente começa a falar de um Flamengo que talvez, poxa, estava ali, não ganhou nada na temporada passada, com um treinador novo, tudo se encaixando. Com o Cebolinha ou com o Barco, a conversa muda? Se o Cebolinha conseguir recuperar o nível de futebol que ele apresentava no Grêmio nos seus melhores momentos, futebol que o levou a ser titular da seleção brasileira, destaque da seleção brasileira na Copa América de 2019. Se ele conseguir recuperar isso, porque ele perdeu no Benfica, ele não conseguiu no Benfica ser o mesmo jogador, mas se o Flamengo o proporcionar isso, acho até que melhora. Mas ele precisa confiar no seu próprio potencial, no seu próprio futebol. Porque ele viveu momentos brilhantes no Grêmio, brilhantes. Ele substituiu o Neymar numa Copa América e o Brasil foi campeão da Copa América com ele sendo um dos destaques. Não foi pouco que ele fez. Só que ele não conseguiu funcionar no Benfica. Dos 3, assim, acho que seria o jogador, teoricamente, com melhor potencial técnico. Mas aí na prática do dia a dia que a gente vai ver como é que ele vai reagir também diante de uma situação que vive o Flamengo, né? Você vem, mas em princípio é reserva. Uhum. Essa é uma outra situação. Era isso que eu ia falar agora. Chegando o Cebolinha, mexe com essa ordem do um time acomodado, gente, não na palavra no sentido negativo, mas um time que, assim, cara, você olha e você pensa naquele quarteto ofensivo do Flamengo. Acomodado no sentido de, poxa, são os caras. Sim. Eles sabem que para alguém tirar eles dali, a conversa tem que ser muito, muito, muito alta, né? Agora, eu imagino que se o Paulo Sousa recebe uma notícia como essa, ele esfrega as mãos e pensa numa maneira também de aproveitar todo mundo, né? Todo mundo? Junto? Ao mesmo tempo é difícil, mas vamos supor, não seria para mim absurdo um contexto que tenha Bruno Henrique e Gabigol como dupla e o Cebolinha que vem aberto pelo lado esquerdo. Acho que E quem sai? Ninguém sai? Você quer matar o Arão, você está perguntando, né? Eu tô querendo, quem daí sai? Exato, mas você pode montar um trio com, de repente, sei lá, mas você me pegou, né? Mas a Arão e a Arrascaeta por dentro e Everton Ribeiro e Cebolinha aberto. Tô bem L-Foot agora, né? Tudo bem. 0011, né? Bota o Pedro no time aí, vamos lá. Você tá trazendo o Arrascaeta um pouquinho mais pra trás, né? Jogando... E o Andrés? Ele não tá, Ele não tá. Entendi. Complicou. Não. Vai, Eugênio. O Rogério Ceni resolveu isso tirando um zagueiro, recuando o William Arão pra zaga. Aí você mantém o William Arão no time, joga ele pra zaga, mantém o Andrés e joga com os caras lá na frente. Não, aí tá me pegando muito já. Porque aí eu tô tentando perguntar assim, na hora que eu não tiver a bola no meu pezinho, como é que eu vou fazer, entendeu? Mas acabou que aquele Flamengo de 2019, né, Eugênio? Claro que ele utilizava dessa velocidade no setor ofensivo e dessa pressão e dessa qualidade para já roubar a bola lá na frente, né? A questão defensiva, claro, com o Pablo Mari, enfim, era um time muito seguro. Desculpa te interromper, muita gente achava louco o Arão ser o primeiro volante, Sim. Né? Exatamente, um time que jogava também correndo esses riscos de ter jogadores muito ofensivos. Se o Flamengo pudesse congelar aquele tempo ali e repetir o que ele conseguiu fazer no segundo semestre de 2019, especialmente ali entre os meses de outubro, novembro, início de dezembro, seria ótimo, porque ali era o ideal. Só que depois daquele momento não conseguiu mais fazer aquilo de novo. Porque é muito difícil, né, atingir aquele nível de excelência no futebol brasileiro por muito tempo. De você conseguir marcar alto, recuperar a bola quase sempre no campo de ataque, sofrer pouco defensivamente e estar gerando um futebol ofensivo, agressivo o tempo inteiro. É difícil. É o que a torcida do Flamengo sonha diariamente, que ele consiga ter aquela regularidade. Porque jogadas esporádicas, situações esporádicas, o time conseguiu reproduzir com o Domi, com o Rogério Ceni, com o Portaluppi. A questão é manter a regularidade daquele momento, que o Flamengo foi realmente o melhor time do Brasil, assim,
Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.